Olá, muito boa tarde, você que acompanha ao vivo neste momento a programação da TV Mais. Falamos ao vivo agora, 5 horas mais 42 minutinhos, diretamente da Câmara de São Caetano do Sul, onde todas as terças-feiras tem sessão para discutir os principais itens, como a gente tem mostrado aqui, os itens mais polêmicos ou as principais discussões que protagonizam aqui os debates da cidade. Hoje em São Caetano uma sessão diferenciada também, porque como a gente já havia informado, hoje terá a posse de um novo vereador. Trata-se de Meia do Açougue, que é do PSDB, foi o segundo suplente, teve cerca aí de 500 votos, 400, pouco mais de 490, por isso que a gente arredonda aqui quase 500 votos, ele que assume a cadeira no lugar de Beto Vidosky de forma temporária, ou seja, por 30 dias, Beto Vidosky que entrou com pedido de licença por este período devido a compromissos políticos. Beto já tinha feito isso para que o primeiro suplente, Daniel Córdoba, assumisse e agora faz o mesmo com Meia do Açougue, segundo suplente, ou seja, a sessão que era para ter começado às 5h30, mas até por conta dessa posse da solenidade vai começar com alguns minutos de atraso, então Meia do Açougue hoje vai compor o corpo dos 19 vereadores de São Caetano. E para falar especificamente da pauta e dos outros itens, ao meu lado o vereador Éder Xavier, atualmente sem partido, e mais uma vez atende o chamado aqui da TV Mais para atualizar as informações a respeito da política de São Caetano. Vereador Éder Xavier, mais uma vez, obrigado pela entrevista, boa tarde. Muito bem estar com você, com a audiência da TV Mais, com você, Leandro Amaral, muito bom. Bom, Éder, falando propriamente da pauta e da discussão aqui dos vereadores na sessão de hoje, quais pontos mais relevantes a gente pode salientar aos telespectadores, especialmente o morador de São Caetano que acompanha pela TV Mais ao vivo as discussões aqui em plenário? Leandro, olha, é até fácil, muito fácil ler a pauta de hoje, que ela está muito simples. Magali, a vereadora Magali Aparecida, Selva Pinto, o projeto de lei que institui estímulo à realização de feiras de ciência. O Marcel Munhoz dispõe sobre obrigatoriedade dos estabelecimentos com praça de alimentação, disponibilizar espaço preferencial para pessoas com deficiência. Depois nós temos a matrícula, que é do Edson Roberto Parra, assegura a matrícula para aluno com deficiência física na escola municipal. O do vereador José Roberto Spinola Xavier institui o banco de óculos no município de São Caetano do Sul. O Chico Bento tem aqui um projeto de lei que institui incentivo a políticas públicas e o Fábio Constantino Palácio institui calendário oficial de datas e eventos a Semana de Combate à Intolerância Religiosa. Portanto, Leandro, e aí ao telespectador da TV Mais, informando de São Caetano do Sul da Câmara, eu acho esse um trabalho muito importante. A população de São Caetano, da região, verificar o que acontece na Casa do Povo. É uma pauta bastante tranquila e imagino que hoje não teremos nenhuma dos embates, que também é natural que deve acontecer embates. Mas a pauta é muito tranquila hoje. Até porque, né, Éder, é importante a gente explicar à população, como o Éder destacou aqui, são projetos de iniciativa dos vereadores. E por ter origem da vereança, o projeto apresentado ao Executivo é em forma de indicação, de sugestão, não pode apresentar ônus aos cofres públicos, porque senão ele cai na inconstitucionalidade. Tinha um projeto do Executivo, que hoje tinha expectativa de entrar em pauta, mas ficou para a próxima semana, que é justamente a questão da distância entre os postos de combustível e as escolas. Atualmente, hoje, esse limite geográfico é de 300 metros. E o prefeito já sinalizou que quer fazer até uma questão lindeira, ou seja, só não pode ter parede com parede. De resto, pode tranquilamente. Nós falamos aqui nos bastidores, Éder, e parece que ainda não é unanimidade essa redação final do projeto. Há um consenso que deve reduzir esse espaço, mas ninguém sabe se para 50 metros, se para lindeiro. Qual que é a tua avaliação a respeito desse tema? Olha, antes de falar sobre a avaliação do tema objetivamente, quero dizer uma outra informação importante para a população de São Caetano do Sul. Nós temos em São Caetano do Sul milhares de leis, como tem todos os municípios. Mas tem uma coisa chamada em direito que é direito consuetudinário, direito do costume. Aquela lei que ela é implementada, ela está em vigor, pode ser exigida o cumprimento da lei quando buscar a prestação jurisdicional, mas o povo não materializa o ideário da lei, a lei fica como se fosse lei morta. Existe muito disso em São Caetano do Sul. E há leis como esta também, que na verdade ela diz algo e não foi materializado aquilo que a lei manda fazer. Postos foram muitos, vários postos construídos de maneira irregular e as administrações antepassadas não fizeram o cumprimento da lei. Fizeram como o povo, que não cumpre muitas vezes a lei porque não tem interesse o povo, e já é uma questão do povo, a lei é para o povo. Mas o chefe de executivo tem que exigir o cumprimento da lei. Isso não aconteceu no passado. É este o caso dos postos.
Então, não vejo assim, muita dificuldade, porque já passou, viu, Leandro, nas comissões de Justiça e Redação e na Comissão de Finanças já foi tudo aprovado. Então, ali já é um movimento que dá uma ideia de que não haverá grandes dificuldades. Agora, é evidente que o espírito da lei, no sentido de proteger a explosão de postos de gasolina, etc., deve continuar. Então há um avanço, acertamos esse tanto de lei na cidade que não tem eficiência ou eficácia, mas com o passar do tempo, necessário voltar para que não haja novos postos, nova situação de risco, que não é só de postos, há outros, delegacia, outras situações e edificações que podem criar dificuldade para a segurança natural da população, deve ser objeto de apreciação pela Casa do Povo com independência, exigindo sim que o chefe do Executivo faça cumprir as leis. Até porque hoje, né, vereador, nós temos inclusive escola com o nome do pai do ex-prefeito José Auríquio Júnior, a escola José Auríquio, que é justamente lindeira a um posto e não funciona com o destino pelo qual ela foi construída, né? Isso é muito importante, esse é um destaque dentro da linha de raciocínio que eu tenho vindo desenvolvendo aqui com você para os telespectadores da TV+. Veja bem, então havia a lei já existia. Assim mesmo foi construído um prédio público para a escola, para crianças, lindeira, encostada, contígua a um posto de gasolina. Então é o que nós estamos falando. Existem as leis, e o que eu tenho sustentado aqui, existem leis que o chefe do Executivo não pode fechar os olhos. Quando fecha, deve ter algum motivo espúrio. Agora, a situação política, Éder, nesse final aqui dessa nossa participação, a situação política da casa hoje está resolvida? Porque a gente começou o ano com a história de G8, de G11, de dois grupos aqui muito bem divididos na casa. Depois, com a formação das comissões, parece que o G11 foi dissipado e hoje nós temos um momento de plena governabilidade ao prefeito Paulo Pinheiro. A situação é de conforto mesmo na casa? A expressão plena governabilidade, não é nem com o G11, do meu ponto de vista, nem com o G2, G1, G4, G20, G50. Isso aí é um factoide danado. Porque não dá para administrar a cidade de São Caetano do Sul com a dívida que ela tem no sentido de governabilidade para atender as demandas do povo. Então, é mais para mim, assim, uma cena, algumas coisas que foram feitas, para mostrar também não sei o quê. Agora, se não houver isso definitivamente, um pacto político entre todos os 19 vereadores, né, se avizinha agora as eleições. Eu, chefe do Executivo, para solucionar o problema com clareza e transparência da dívida, quiçá talvez abrindo em algum momento aquilo que eu pedi em janeiro de 2013, quando assumi o mandato de vereador, uma CPI para analisar essa dívida, nem tanto para acusar, mas um trabalho. Você não quer CPI? Que eu abrisse nessa casa uma discussão. Como serão os parceiros do Executivo e do Legislativo para solucionar o problema da dívida? Só para exemplificar, temos quase 300 milhões de dívida e no ano de 2013 tivemos só 4 milhões de superávit, então, e agora 2014, 5 milhões de superávit. Ou seja, sobra no caixa, pagando toda a dívida, todos os compromissos mensal da Prefeitura ou anual, sobra 4 milhões. Não dá para fazer uma praça, muito menos pagar a dívida de 300 milhões, levaria 80 meses, 10 anos para pagar a dívida. Se não houver um pacto, não tem governabilidade com G8, G1, G30, G20, G40. Éder Xavier, mais uma vez quero agradecer a gentileza. O Éder que tem que voltar para o plenário agora para as discussões aqui da sessão. Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Eu que tenho o prazer de estar sempre com você, na TV+, com você, um jornalista independente, Leandro Amaral. Legal, obrigado, viu, Éder? E nesse finalzinho, viu, Renato, eu até peço aproximação aqui para o nosso telespectador da TV+. Nesse momento, como a gente anunciou no início do nosso boletim, o segundo suplente do PSDB, o vereador Meia do Açougue, está fazendo agora o juramento. Ele que, nesse momento, oficialmente está sendo empossado como vereador de São Caetano do Sul, assume de forma interina nesse próximo período de 30 dias, no lugar do vereador do PSDB, Beto Vidosky, que se licenciou devido a compromissos políticos estabelecidos ainda na época da campanha. Então você pode acompanhar ao vivo nesse momento o juramento feito pelo vereador Meia do Açougue. Então você acompanha nesse momento. Perfeito. Então nesse momento você acompanha aqui
Só para você ter uma ideia do ambiente da Câmara de São Caetano, sendo aplaudido o vereador Meia do Açougue do PSDB, que acaba de assumir como vereador de São Caetano do Sul. Nós encerramos essa primeira participação nossa aqui e seguimos, como de costume, acompanhando tudo o que acontece na sessão da Câmara de São Caetano do Sul. Você viu hoje uma pauta mais tranquila, até porque o projeto mais polêmico vai entrar em pauta somente na próxima semana. Fique ligado.